Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estava aqui com um dedo na tela para ver se eu estava de fato pela Wi-Fi ou pela 4G, porque se estivesse pela 4G ali não sei como é que ia ser, mas está tudo certo. Olá, Lígia, eu vou aceitar sim, vou querer aquela receita, né? A receita do pão de queijo. E pessoal, uma alegria para mim estar aqui mais uma vez, ao meio-dia, para que a gente possa dar sequência nessas nossas conversas e diálogos sobre a Semana da Meditação, que, como eu já comentei, é a minha, é a sua, é a nossa prática em ação. Ontem nós avançamos dentro dos temas, dos pressupostos para a prática. Hoje não vamos rever isso, né? Ficou salva a live de ontem, caso você queira acompanhar o que foi dito, no meu perfil está disponível isto. E hoje vamos avançar para um próximo tema. Qual é o próximo tema? Oi, Maíra, tudo bem? Olá a todos, a Janaína também que está por aqui, e a todos que estiverem chegando e também que estarão no futuro. Hoje temos o tema que é os 3 princípios da meditação, ou melhor, os 3 princípios para a meditação. Eu posso falar assim sobre pão de queijo porque eu já almocei. Vocês se não almoçaram que se virem aí. Esse não é o espírito que envolve as práticas meditativas, né? O egoísmo realmente fica de fora. Mas, ok, retomando para o nosso tema de hoje, os 3 princípios para a meditação. E eu já falo de início de cara quais são eles, claro que a gente vai conversar em cima deles. São respiração, observação e o primeiro deles antes da respiração é sentar. Portanto, sentar, respirar e observar. São esses os 3 princípios para a meditação e é dentro desses tópicos que nós vamos avançar nessa live de hoje. Antes de nós avançarmos, bom é o Messi que foi para o PSG lá. E antes de nós avançarmos no tema, eu vou novamente dizer a razão pela qual nós estamos aqui, né? Por que estou fazendo essas lives? Porque na segunda-feira, no próximo dia 16, nós iniciamos a última turma da jornada na meditação do ano. E tem pessoas que gostariam de participar e que não vão poder, por dificuldades de horário e também outras questões pessoais. Mas para que não seja um empecilho, né, a pessoa estar com disposição, vontade para praticar, e ela não puder frequentar as nossas aulas, então é por essa razão que eu estou trazendo aqui esses temas, para que a gente tenha os elementos teóricos, os conhecimentos, as informações necessárias e também os meios hábeis práticos para seguir a nossa prática por nós mesmos. Essa é a principal razão. Mas caso você esteja aqui e queira também adentrar a nossa última turma da jornada na meditação do ano, o link está na bio do meu perfil e tem ainda, pelo menos ontem, confesso que hoje eu não vi, tem ainda 3 vagas, se estiverem ainda disponíveis as mesmas vagas de ontem. Ok, agora sim, agora é possível nós darmos continuidade. Continuidade com o tema que é os 3 princípios para a meditação. Ontem eu trouxe um exemplo do bolo de laranja, que até ocorreu na hora, e disse que a meditação ela possui método. De fato possui, e é dentro dessa jornada, dentro dessa receita, dentro deste método que nós trouxemos o tema de hoje. Sempre é necessário que a gente tenha em mente e tenha já compreendido aquele tema anterior. Salve, Vitor! Breve estarei em Santa Maria, podemos marcar algo no feriado dia 7. Mas enfim, nós precisamos ter em mente aquilo que vimos ontem. Quais são os pressupostos para a nossa prática? Tendo isto em mente, a gente consegue avançar para esse tema de hoje, que são os 3 princípios para a meditação, que é simplesmente sentar, respirar e observar. Aí algumas pessoas podem até questionar, né? Perguntar: Hélio, mas como assim? É o princípio para a meditação que eu sente, que eu esteja sentado? Não tem como eu fazer aquelas meditações ativas, as meditações em movimento? Não, é possível sim, claro que é possível, mas aqui nós vamos dar um foco especial
no aspecto de sentar por algumas razões. Primeiro, que para que a gente possa chegar a manter a nossa prática em atividade, a gente tem que treinar isso numa inércia, estando parado. É muito mais fácil nós praticarmos estando sentados, estando parados, do que estarmos em movimento, em consonância, em harmonia com tudo aquilo que estamos fazendo. Então, primeiro a gente treina de uma forma mais básica para depois levar a um outro tipo de prática. Mas, claro que é possível mantermos as nossas práticas meditativas, sejam elas sentados ou em movimento. Mas, na verdade, é um treino. Pegando até o exemplo, o Victor que chegou aqui comentou, ele é um exímio músico. Se eu tenho a intenção de aprender um instrumento, é muito mais fácil que eu sente, que eu pegue esse instrumento, comece a estudá-lo e comece a me desenvolver naquele instrumento, sentado, paradinho, do que se eu pegar esse instrumento e tentar aprender correndo ou caminhando pela rua e tocando. Vai ser mais coisas para conciliar, eu tenho que prestar atenção em tantas outras coisas, então a gente começa do princípio. E o princípio, o primeiro dos princípios é sentar. Estou aqui sentado. Estamos num diálogo e esse diálogo, no caso da meditação, ele volta para dentro até nós cessarmos esse diálogo e atingirmos a meditação. Mas enfim, o primeiro passo é estarmos sentados. Em relação a essas meditações ativas, até a gente pode trazer aqui que existem também três, Hoje estamos nos três, os três princípios para a meditação, mas trazer três formas diferentes de meditação. Inclusive as tradições, elas nos dão a orientação para que a gente utilize todas essas formas. Quais são essas formas? A primeira é essa meditação mais clássica, mais tradicional, mais até romancizada, que quando a gente olha para os monges, para os yogis, enfim, eles estão sentadinhos com as pernas cruzadas, olhando para si mesmo com os olhos cerrados e nessa prática mais introspectiva. Então essa é uma das formas de meditação, a meditação mais introspectiva. Aí existe sim essa meditação ativa que citamos agora, que é aliado ao nosso movimento, nós colocarmos uma atenção especial em tudo aquilo que nós fazemos para que a gente mantenha assim a presença em tudo aquilo que executemos. E aí é possível a meditação acontecer, mas ainda existe uma outra forma, que é a meditação mais contemplativa. Aquela que surge quando nós apreciamos, criamos a apreciação em relação, por exemplo, a esta imagem desse elefantinho que está aqui atrás, ou a uma paisagem, ou a um quadro, ou a uma comida, enfim. Comida não é bom falar, a Lígia já falou, porque nós estamos no horário do meio-dia aí, vai trazer alguns gatilhos para algumas pessoas que ainda não almoçaram. Mas, muito obrigado, linda. Chazinho. É de? Cidreira. Acho que eu tava gritando muito, ela me trouxe uma cidreira para me acalmar, falar mais devagar na live. Mas essa outra forma de meditação é a meditação contemplativa. Inclusive as tradições nos propõem que nós pratiquemos as três, para que a gente tenha como se fosse um prato repleto de todos os nutrientes. É importante que a gente se alimente a nível físico a grosso modo falando, de proteínas, de gorduras, de carboidratos. Então que dentro das práticas meditativas a gente utilize também as práticas mais introspectivas, as práticas mais ativas e também as práticas mais contemplativas. Mas dentro destes princípios que nós estamos falando hoje, que novamente, recordo, é sentar, respirar e observar, o sentar, ele retoma a ideia dessa meditação mais introspectiva. É a partir desta que nós iremos avançar e falar hoje. E por que nós precisamos sentar? Novamente, para trabalhar essa meditação mais introspectiva. Mas, ok, por que não está falando que, quem sabe, o princípio seja de uma outra prática, de uma prática mais contemplativa ou de uma prática mais ativa? Porque se nós olharmos a forma como a gente vive e experiencia a vida hoje, a gente chega a uma conclusão não muito profunda e não muito difícil, que a gente não para. A nossa sociedade é uma sociedade que não para. Nós estamos
a todo instante em muitos movimentos, sejam esses movimentos externos, né, com atividades, com coisas a fazer no mundo lá fora, de trabalho, de relações sociais, de família, de relacionamentos, enfim. E internamente isso também acontece, né? Esse movimento ele se expande para o nosso aspecto psicológico. Então, quando nós trabalhamos este primeiro princípio, que é sentar, nós criamos um momento de possível pausa nesse movimento. Nós criamos a possibilidade de trabalhar aquilo que a gente precisa, que é parar um pouquinho, que é aquietar um pouco. Por essa razão que o primeiro dos princípios que eu trago hoje é sentar. Permanecemos então sentados. Talvez vocês estejam sentados enquanto estejam ouvindo eu tagarelar aqui, e é realmente o primeiro passo. Então vamos sentar. Ok. Depois disso, depois que eu sentei, o que eu faço? Lembrando de todos os pressupostos de ontem, né? E até existe uma relação desses 3 princípios com os 5 pressupostos de ontem da live que fizemos na terça-feira. Nós falamos que um dos pressupostos é a postura física, e o sentar está vinculado com a postura física. O segundo dos princípios é a respiração. Sentei, então, respiro. E a respiração está ligada com o pressuposto da postura prânica, postura energética e vital que temos que adotar, ou melhor, que é recomendável que a gente adote para que a gente tenha êxito na nossa prática, que citamos na live de ontem. E a respiração aqui, ela é um elo de ligação. A respiração, ela é aquilo que conecta o nosso corpo com a nossa mente. É o que mantém, inclusive, o nosso ser, a nossa essência conectado a este plano. É o que nos mantém vivo, é o alento que flui, a vida que pulsa através de nós. Então a respiração ela serve para facilitar o terceiro princípio se desenrolar de uma forma proveitosa. E qual é o terceiro princípio? É a observação, que nós já vamos falar mais a seguir sobre ele. E novamente, porque a gente precisa parar, como eu vinha comentando agora há pouco, é que nós precisamos respirar. Comentei agora também que a respiração é aquilo que conecta o corpo à mente. E muito dos nossos agitos que começam no corpo se estendem para as questões psicológicas e aí cria uma bola de neve e nós não conseguimos mais segurar. Mas para que a gente segure, para que a gente acalme, na nossa respiração está a chave. Respirações específicas nos induzem estados psíquicos específicos, que por sua vez influenciam o nosso corpo, influenciam todo um relaxamento que vai ser imprescindível para a nossa prática, tema que, aliás, nós veremos amanhã, nos caminhos para a meditação. Mas a respiração é o meio hábil para que a gente consiga parar, porque às vezes nós sentamos, utilizamos o primeiro princípio, mas psicologicamente, internamente, mentalmente, nós não paramos. E por mais que estejamos sentados e parados fisicamente, não estamos parados. Existem muitos movimentos acontecendo. Então, para diminuir o ritmo, slow down, a respiração é importantíssima. E na sexta-feira, quando a gente unir tudo isso que nós viemos conversando ao longo desses dias, né, de terça, hoje, quarta e amanhã, quinta, quando nós reunirmos todos esses temas para praticarmos na sexta-feira, aí a gente vai colocar em prática isso. É para que você perceba por si mesmo o quanto essa atenção, após sentarmos na nossa respiração, cria essa quietude psicológica um pouco maior do que no estado natural de vigília, de agitações, de atividades. E estes são os aspectos assim mais físicos, mais práticos do segundo princípio, que é o princípio da respiração. Agora, claro, tudo isso está envolto também de aspectos mais sutis.
e para que a gente possa atuar com o tema de hoje, com os princípios para a meditação, a gente já tem que estar estabelecido no tema de ontem, nos pressupostos para a prática. E nós falamos que o quarto pressuposto ontem é uma postura mental adequada. E quando nós atuamos, trazemos essa postura mental adequada, nós criamos ao nosso redor, nós magnetizamos o ambiente, nós magnetizamos de energia positiva, pegando essa nomenclatura aqui. E essa energia, que é chamada de prana, de chi, de lung, de nuifra, de energia vital, de Espírito Santo, enfim, ela não é o ar, mas ela está no ar. E quando a gente magnetiza ela de boas vibrações, com energias harmônicas, ao nós respirarmos, nós trazemos essas energias magnetizadas de boas qualidades para o nosso interior, para o nosso corpo físico. E isso é um aspecto um pouco mais sutil que, a partir da respiração, nós temos um grande benefício e uma grande ponte para chegarmos à meditação de uma forma salutar. Então, acredito que sobre este segundo princípio, que é a respiração, está ok. A ideia também não é a gente permanecer muito e muito tempo, ainda mais no horário do meio-dia, que as pessoas querem mais comer, não querem ficar ouvindo ninguém falar. E qual é o terceiro princípio? O terceiro princípio é a observação. Então nós chegamos a esse terceiro ponto, fechando estas chaves de hoje, que é sentar, respirar e observar, bem nesta sequência. Ok, sentei, criei um trabalho respiratório, criei essa diminuição do ritmo, acalmei psicologicamente, o meu corpo também, e agora então passo a observar. Tá, mas e aí, Hélio, o que eu vou observar? O que eu observo e como que eu observo? Você já observou alguma coisa? Observar, eu digo, você já observou alguma coisa livre de julgamentos, livre de inferências? Talvez não, né? Talvez seja difícil isso para algumas pessoas. Talvez a gente pense que isso seja difícil. Tudo aquilo que a gente olha no mundo, a gente projeta as nossas opiniões, os nossos desejos, os nossos anseios em cima, e aquilo toma um significado exclusivo para nós, que é a partir de todos esses filtros que nós colocamos. Mas o que é que nós observamos? Observamos tudo aquilo que surgir, em termos de pensamentos, em termos de sensações. Observamos o que surge quando estamos sentados, quando estamos mais quietos e respirando. E como observamos? Observamos livre de julgamentos. A Cami chegou aqui agora, olha só, um bom exemplo dessa. Me trouxe essa xícara aqui com chá. Aí vamos pegar o exemplo dessa xícara então. Estou sentado, respirando e me colocando em observação. Chegou esta xícara aqui. Pode ser que essa xícara seja um pensamento, mas pegar o exemplo para se tornar visível aqui, mais palpável para nós. Eu posso olhar para essa xícara e naturalmente fazer muitos julgamentos em relação à cor que ela apresenta, em relação à forma que ela apresenta, em relação ao conteúdo que ela possui, em relação como é que chama? Ergonometria, o formato de segurar, né? E eu ainda posso colocar outros elementos, como por exemplo, gostei dessa xícara. Se eu faço isso, se eu crio uma opinião em que ela é avessa à ideia da xícara, eu crio um conflito com ela. Se eu crio um julgamento ou uma opinião que se afeiçoa à xícara, eu estabeleço uma proximidade e trago ela para mim, me identifico com ela.
Porém, o objetivo é que a gente permaneça mais neutro, livre de julgamentos. Se eu me afeiçoar, essa xícara está aqui, essa xícara é minha, agora ficará aqui comigo. E aí eu estou preso a esta xícara. Quando essa xícara for embora, um pouco de mim vai com ela. Muito da minha atenção vai com ela, porque eu me identifiquei com ela. Assim é também com os nossos pensamentos. Se nós observamos um pensamento, seja ele qual for, eu peguei aqui o exemplo da xícara, e nós criamos uma identificação com ele, porque gostamos desse pensamento, tem tudo a ver como eu penso, é assim mesmo, a minha opinião é essa. Assim como os pensamentos surgem, eles vão embora. No momento que esse pensamento for embora, ele te arrasta junto. Então, o objetivo é nós permanecermos simplesmente observando, livres de julgamentos, para que não tenhamos identificações e não sejamos arrastados e consigamos estar presentes, porque é nessa presença, amanhã nós vamos tratar sobre isso, do caminho para a meditação, que a meditação em si pode ocorrer. Permanecendo presentes não é de convicção, não é certeza que ela irá ocorrer. Imagina se nós formos levados com todos os pensamentos, com todas as identificações que realizamos internamente. Agora, este é um aspecto. Então, observar livre de julgamentos. E, na verdade, isso engloba tudo. Mas também observar livre de julgamentos e sem ordens repressivas. Eu dei aqui o exemplo caso eu goste dessa xícara, né? Mas caso eu não goste dessa xícara, caso tenha um pensamento que eu não me sinto representado e ainda ele vem aqui, ou eu acredito que naquele momento que eu estou me propondo as práticas meditativas não é adequado eu ter aquele tipo de pensamento. Então eu trabalho de uma forma repressiva com esse pensamento. Não, agora não é hora, agora não pode, sai. Este é o próximo passo, que a gente esteja livre de julgamentos e que não trabalhe de forma repressiva com aquilo que surge. Como se disséssemos internamente, não posso pensar nisso. Porque se nós fizermos isso, isso tende a surgir à tona e aí sim permanecer. É aquela velha história, né, que quando nós nos propomos a não pensar em macacos, provavelmente o que mais existirá em nossos pensamentos, em nossa mente, é a ideia de macacos, e macaco de tudo que é jeito, macaco feio, macaco belo, macaco ruivo, macaco preto, macaco pardo, pulando de um galho em alho, pulando sei lá para onde, porque trabalhamos com essa forma repressiva. Então, a observação, que é aqui o terceiro princípio, traz essas necessidades de observarmos tudo aquilo que surge livre de julgamentos e livre de ações repressivas. E aí, após isso, o que tem após isso? Não tem nada, e a gente fica. Aí a gente permanece dessa forma. Só que, claro, a gente está muito acostumado a emitir, sei lá que palavra eu falar, a emitir julgamentos, a emitir opiniões, a emitir identificações, porque nós queremos, né, encontrar aquilo que faz sentido para nós, onde nós nos encaixamos, queremos pertencer a algo, então vamos segregando, vamos julgando, vamos dividindo e encontrando o nosso ponto. Como nós estamos muito acostumados a isso, por mais que eu consiga, por um breve instante ou breves instantes, permanecer nessa observação livre de julgamentos, sem identificação, sem repressão, é provável que nos instantes seguintes, quando surgir outra atividade interna, outro pensamento, eu volte a me identificar, porque nós estamos acostumados a isso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Uma das leis da física mais elementares. Isso existe também com relação às nossas questões psicológicas. Então, eu percebo simplesmente que fui levado a partir dessa identificação e retorno.
retorno à iniciativa de observar, livre novamente de julgamentos, de identificações e de repressão. E aí, quando nós chegamos nesse estado, nós permanecemos, aí ficamos, aí estabelecemos a nossa presença. A partir desse ponto é que a meditação poderá acontecer. Ninguém dá garantia. Mas, mediante a nossa disciplina, nossa prática e persistência, eu estou falando que ninguém dá garantia caso façamos isso uma vez que outra. Mas quando a gente tem uma disciplina, uma prática regular, aí sim, aí é natural que experimentemos a meditação. E enfim, estes são os 3 princípios para a meditação: sentar, respirar e observar, que envolvem todos esses elementos que nós falamos hoje. Lembrando que todos os temas, eles estão conectados com aqueles que já falamos. Então fica a sugestão de, caso você tenha acompanhado hoje e não tenha acompanhado a live de ontem, que assista também a live de ontem, que está no meu perfil, está gravada ali. Sinta-se à vontade para isso. E vale eu retomar aqui e lembrar a todos que a razão pela qual nós estamos fazendo essas lives é que para possibilitar, dar as informações, conhecimentos e também aspectos práticos para que você consiga desenvolver por si só a sua prática. Por quê? Porque é nisso que eu me proponho a colaborar e é isso que eu tenho feito, nesses últimos anos, e propor as práticas meditativas a todos. Inclusive temos os cursos, a Jornada na Meditação, que tem uma nova turma em aberta, que se inicia na segunda-feira, dia 16, e que, aliás, é a última turma do ano. Restam ainda 3 vagas, caso você tenha interesse, pode adentrar e praticar conosco. Nessa comunidade online, onde nos encontramos todas as segundas e todas as quartas, ao vivo, às 6h30, por uma chamada no Meeting, e aprofundamos os nossos estudos, as nossas práticas, sempre permeadas pelos princípios das tradições que levam a meditação com compromisso, com seriedade. E é isto. Acredito que está de bom tamanho para não nos estendermos muito também. Estes foram os 3 princípios para a meditação. E eu agradeço muito a companhia de todos vocês, que tenham, se ainda não realizaram, um bom almoço e tenhamos também uma boa quarta-feira. Fiquemos em paz, na luz. Um big beijo, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.